vamos nosotros hacer una viaje por las cosas maravillosas de ortopedia que tanto amamos. Entonces, trago recursos ortopédicos funcionales en denticiones decidua y mixta. Voy a focar más en la dentición decidua por las pistas directas. Y vamos hablar sobre essas coisas. Sabes que a doutora Vilma definiu os níveis de prevenção das oclusopatias. E isso uma divisão didática para sabermos no que estamos trabalhando, em que fase está a dificuldade daquele caso, então se separou em níveis, para poder orientar nosso pensamento. Então, isso é o nível nobre de prevenção que atua de uma forma educacional. Então, é uma maneira que ainda não existe uma locução, mas pelo que é muito importante fazer uma educação de evitar que sugue o polegar, a chupete, que haga onicopatia, respiração bucal, falta de higiene, revisar a mamadeira se está adequada, alimentação que seja também adequada e gradativamente se torne algo que tenha mais consistência para que pueda entrenar os músculos da mastigação, evitar a mastigação viciosa, fazer prevenção de tratamento de cáries e fazer desgastes seletivos e a orientação mastigatória para facilitar a função. Então, isso já é uma coisa super importante que vamos, assim, fazer com que a criança já empiece seu desenvolvimento de uma forma equilibrada. Quando já temos alguma que já tem alguma malocução, já se instalando algo que já está saindo do normal, então já vamos fazer algum tipo de prevenção. Então, é o nível inferior primário, que não depende do aparato, e o nível inferior secundário, que já é necessário, imprescindível que se use o aparato. Então, no nível inferior primário de prevenção, a oclusopatia está presente, podendo ser tratada sem aparatologia, mas com os seguintes recursos: o talhado seletivo, com a orientação mastigatória, uma dimensão vertical mantenida em ordem, como a odontologia restauradora, e a correção da dimensão vertical com as pistas diretas planas. Fazer exodontia sobre o novo conceito de extração seriada, quando tem supranumerários e toda a orientação, e que considero importante é que eu puso acá, nesse último item, a anquiloglossia no recém-nascido, que é muito importante para que não venha a ter maloclusão, que pueda amamentar-se bem no seio materno, não pode ter freninho de língua muito ancho, porque a língua não se pode sair da boca para fazer a amamentação em la mamã. Então, eu creio que nesse item está bueno colocar-se agregar esse tipo de atenção, que acá em Brasil já é um decreto que tem que revisar as línguas de los niños, porque causa muito transtornos de saúde para o ninho, para a mamã, o fato de o bebê não amamentar-se pelo seio materno. O nível inferior secundário de prevenção de oclusopatia e o presente uso do aparato é imprescindível. Então, no nível secundário inferior, é necessário começar o uso do aparato. Então, e ele tem categorias. Então, o nível inferior secundário, de primeira categoria, é quando é solamente uma dentição decídua. Aqui se encarra lá a pista direta. O nível inferior secundário de segunda categoria, já temos uma dentição mista, que podemos tratar também com a pista direta, somente nos dentes decíduos, e agregar um aparato. O nível inferior secundário de terceira categoria
engloba dentição mista, ya mais viejita, de 10 a 13 anos, e os dentes permanentes, pero com bueno prognóstico, el caso. O nível inferior secundário de quarta categoria é para a dentição permanente com mau prognóstico. E o nível inferior secundário multilocalizado para aqueles casos muito difíceis que muitas vezes vão para indicação de cirurgia. Bueno, vocês sabem que a ortopédia usa também como recurso aproveitar as forças naturais. Então, se aproveita do momento do crescimento e desenvolvimento, a postura e os movimentos da língua, que ajuda a posicionar melhor a mandíbula, a postura e movimentos mandibulares para se tratar, por exemplo, na distoclusão, para se segurar quando temos uma mesioclusão, e também se leva em conta a erupção dentária. Então, todas essas coisas, esses fatos que vão ocorrendo em desenvolvimento, a ortopédia procura tomar um partido positivo, que essas forças naturais nos ajudem a conduzir nossos casos. Observar o momento oportuno de fazer uma pista, ou um talhado seletivo, ou como usar um diente que está erupcionando para ajudar num determinado momento do tratamento é muito importante. Então, é muito inteligente usar essas forças naturais e é uma grande ideia que a doutora Vilma puso